Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus esteja com você nesse dia, guiando seus passos e te dando a paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional de fé. Esse momento importante em que paramos um pouco a nossa rotina e damos ouvidos à palavra de Deus. Damos ouvidos à voz do Espírito Santo que fala por meio da palavra e que nos traduz a palavra aos nossos corações, conectando ela com a nossa vida. Contextualiza a palavra, com as nossas situações internas da nossa alma. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele revela Cristo, ele revela a vontade de Deus. Ele derrama, a Bíblia diz, o amor do Pai em nossos corações. Nos faz lembrar quem somos. Somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. E nesse contexto de sermos filhos de Deus, Deus espera de nós atitudes melhores. Deus espera de nós um novo jeito de nos portarmos nessa terra, uma vez que nós somos da família real, uma vez que nós representamos o Pai por onde passamos. Não devemos mais viver daquele jeito que vivíamos antes de nos entregar a Cristo. E é sobre isso que Paulo escreve na sua carta a Tito, no capítulo 3. Quero ler com você hoje Tito, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha o que Paulo diz assim: lembre a eles que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém e nem sejam altercadores, ou seja, briguentos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, tolos, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, aquela pessoa que traz divisão, pois admoesta-lo primeira e segunda vez. Depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma
está condenada. Veja que instruções maravilhosas de ensino Paulo passa a Tito, que é um dos líderes da igreja, para que ele ensine ao seu povo. E aqui Deus está ensinando aos nossos corações. Primeira coisa que ele fala é que nós cristãos não devemos mais viver brigando ou tentando na força da nossa carne estabelecer o governo de Deus e nem a nossa vontade, mas devemos reconhecer que toda autoridade é digna de respeito. A não ser que nos mandem negar a Cristo, todo o resto devemos obedecer. A não ser que nos deem uma ordem contra a vontade de Deus, explícita na sua palavra. No resto todo teremos que obedecer aos homens, seja imposto, seja qualquer tipo de exigência. Devemos sempre fazer boas obras, estar prontos para obedecer, porque a obediência é um princípio de Deus. Não devemos mais andar nas paixões e nem brigando com a nossa força. E aqui eu quero trazer uma questão importante, que é a participação do cristão no meio político. Nós cristãos somos também cidadãos desse mundo. E temos direitos políticos e devemos sim nos posicionar, votar, fazer o nosso melhor. Mas o jeito que nós fazemos deve ser diferente do jeito que as pessoas que não conhecem a Cristo fazem. Elas fazem na força da ira, brigando, ofendendo, maltratando, tratando o outro como inimigo. Nós devemos fazer na força de Cristo, entendendo que a nossa batalha não é contra homens, mas sim contra principados e potestades. Por isso, mesmo que as autoridades errem, nós devemos sempre ter o amor em nosso coração, a misericórdia e o perdão, falarmos sim a verdade, denunciarmos o erro, mas não com um discurso, não com palavras de ódio contra pessoas, mas sim denunciando o mal e o pecado. Assim, somos diferentes do mundo. Não devolvemos o mal com o mal. Jesus disse que até devemos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Veja que o padrão de Cristo, até para quem erra, é diferente. E isso tudo porque nós fomos alcançados pela graça. Falamos aqui nesses últimos dias sobre a graça, que é o favor não merecido de Deus. Nenhum de nós merecia salvação, nenhum de nós foi salvo porque era bom. Pelo contrário, o texto deixa bem claro que éramos todos pecadores e andávamos pervertidos, seguindo paixões e impurezas. Mas Deus, por graça, nos salvou. E agora que estamos salvos de graça, por amor, somos chamados agora, que recebemos o Espírito de Deus, a vivermos em boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras que praticamos, sejam elas boas ou más. Mas nós somos salvos por Deus, pela sua misericórdia. E agora que salvos estamos, que recebemos o Espírito de Deus, que é o penhor da sua presença, penhor da sua promessa, agora podemos andar em nova vida. Antes tentávamos mudar e não conseguíamos. Agora temos a força de Deus para sermos novas criaturas e fazermos o bem ao invés do mal. Vencermos o pecado e praticarmos o bem, ajudarmos as pessoas, sermos parte da solução e não do problema. Você e eu não fomos chamados para ser parte do problema desse mundo. Nós fomos chamados por Deus para sermos parte da solução, parte da resposta. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de solução. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus tem vida em abundância para você. Amém? Por isso, em Jesus, andamos em nova vida, em boas obras, fazendo bem, agora que já fomos justificados, perdoados, agora que fomos lavados pelo sangue de Jesus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo.
e nos tornamos herdeiros de Deus, aguardando a esperança da vida eterna. Aleluia. Querido Deus e Pai, nesse dia pedimos a Tua presença mais uma vez sobre nós. Inunda-nos com o Teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, limpa-nos de tudo aquilo que não é Teu, santifica a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, dá-nos a paz, Senhor, a paz que vem de Ti. Ajuda-nos a não sermos mais como éramos antes. Ajuda-nos a nos sujeitarmos às autoridades, mesmo quando não concordamos com tudo o que elas pensam. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos nossos inimigos e a orarmos pelos que nos perseguem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes no trabalho, na escola, na universidade, em casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes, pois o Senhor constituiu as autoridades para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos mais e a vivermos pelo Teu Espírito, na força do Teu Espírito, lavados e regenerados. Senhor, obrigado, porque ao invés de discussões inúteis, fúteis, o Senhor nos chama para falarmos de boa notícia. A boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, propagar essa boa notícia por toda a terra. Queremos, Senhor, agir com amor e misericórdia. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Um grande abraço e Deus te abençoe.